Irmãos, abram suas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo 73. Iniciando aí o livro 3, dentro das divisões do livro dos Salmos. Salmo 73. Amém? Eita! Salmo 73. Salmo é do meio da Bíblia. Capítulo não, né? O Salmo de número 73. Amém? Amém. Pronto, ok. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 14. Diz o seguinte o texto: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, mortejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Irmãos, esse salmo, até este ponto, ele ilustra bem uma das maiores dificuldades que nós temos quando o assunto é missão. Porque, muitas vezes, boa parte da nossa omissão em cumprir nossa missão se dá pelo fato de nós não compreendermos adequadamente a situação em que as pessoas que estão sem Cristo se encontram. O que esse texto vai nos falar é que muitas vezes parece que o caminho dos ímpios é um caminho mais proveitoso, mais agradável, que produz um lucro maior do que o caminho dos justos. Então o que nós temos aqui é uma afirmação de um momento em que Asaf ele vai se questionar e refletir: será que realmente vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena me abster do mal? Porque parece que os ímpios vivem tão bem. Então, irmãos, o que nós temos aqui é uma ideia estabelecida, uma ideia clara, a ideia de que parece que a vida dos ímpios é melhor do que a nossa. Muitas vezes nós não nos apressamos, não compreendemos a urgência, não criamos situações para falarmos do Evangelho a pessoas, porque parece que elas estão vivendo muito bem. Parece até que elas estão vivendo melhor do que a gente. Parece que a família delas está mais ajustada. Parece que a vida delas está prosseguindo por um rumo mais certo do que o que a nossa está prosseguindo. Mas isso é um engano terrível. Porque, na verdade, irmãos, o caminho do pecado, ele não é um caminho de solitude. Ele não é um caminho em que você está ali solitário progredindo. Mas toda pessoa que resolve trilhar o caminho do pecado está assumindo para si a realidade de que será acompanhada por terríveis inimigos. E hoje, como uma impulsão evangelística para cada um de nós, eu gostaria de relembrar, de rememorar, talvez de reapresentar, ou até mesmo de apresentar para você pela primeira vez, como é terrível o caminho do pecado, e como essa aparente vitória, como esse aparente triunfo dos ímpios, ele é algo vazio, que não demanda
nenhum tipo de realidade em si, ou melhor, que não detém em si nenhum tipo de realidade, que é apenas como uma neblina, como uma ilusão. Nesse sentido, nesta noite, nós vamos ver os companheiros que nos cercam quando trilhamos o caminho do pecado. Eu gostaria de iniciar esse sermão, que será baseado no Salmo de número 137, em sua estrutura aqui, um exercício imaginativo para você. Gostaria que você imaginasse o seguinte. Pode passar aí, Júnior. Primeiro slide. Deu certo os slides? Pronto. Use um pouco da sua imaginação. Imagine que certo dia você ficou certo de receber uma encomenda. E essa encomenda, ela vai chegar para você, mas só é possível chegar em um determinado local, distante relativamente da sua casa. E entre a sua casa e esse local em que você receberá esta encomenda, existe um cemitério. E para piorar as coisas, o horário que essa encomenda será entregue vai ser em alta madrugada. Então, você vai ter que buscar esta encomenda. Você então entende que aquele lugar, ele é distante da sua casa, mas não tão distante, de modo que você precise ir de transporte. Então você resolve ir caminhando. É noite, as estrelas não brilham, a lua ainda não apareceu. Tudo está escuro e silencioso na rua. Mas nada disso é um empecilho, porque você precisa muito daquela encomenda. Então você não liga para aquela situação, na verdade você liga a lanterna do seu celular e vai caminhando. No meio do caminho, como falei, tem o cemitério. Então você passa por o cemitério. E enquanto você está passando em frente ao cemitério, você começa a ouvir um barulho estranho, que parece sair do cemitério. Por causa da curiosidade, mesmo com medo, você decide se aproximar e investigar o que é aquele barulho. Ao se aproximar, você escuta como que o som da terra se remexendo. Você então segura firme o seu celular e olha para aquele lugar, iluminando os túmulos. Naquele momento, você percebe que os túmulos estão arrombados e parece que é de dentro para fora. A terra está revirada. Você então se prepara para correr e quando você vira, lá está diante de você uma figura em um estado de decomposição elevado, com partes de pele e partes de osso. Ela olha para você, olha dentro dos seus olhos, e quando o arrepio lhe sobe a espinha, as palavras fogem. Antes de você ter qualquer reação, ela olha para você e diz: quer brincar? Esse é o convite, irmãos, que o pecado nos faz diariamente. O pecado se apresenta muitas vezes como um banquete delicioso e desejável. Ele se apresenta como um caminho aparentemente direito e reto. O pecado se apresenta para nós como uma beleza sedutora e atrativa, e o grande problema nisso é que muitas vezes os nossos sentidos nos enganam e nós entendemos que aquela análise inicial da realidade está correta e que o pecado, ele de fato é algo positivo. Mas a verdade, irmãos, é que quando aceitamos o convite do pecado, o pecado ele coloca diante da nossa vida seres horrorosos, não como o que eu descrevi aqui, mas seres piores ainda, seres mais horrendos do que os mais terríveis personagens de filmes de terror. Mas se a gente pudesse ver o pecado como ele realmente é, se pudéssemos olhar para as suas consequências de um ponto de vista mais realista, o que é que nós veríamos se nós observássemos a queda nas tentações como de fato elas são? É exatamente essa atitude que nós tomaremos nessa reflexão. Nós meditaremos nesse estudo, irmãos, com o intuito, de ver a podridão do pecado, de ver, por meio dos efeitos que o pecado provoca, como o pecado é terrível. Você talvez vai poder contemplar hoje como uma situação em que alguém que você ama está, ou mesmo uma situação em que você está.
Nesse estudo, então, através do Salmo 137, nós veremos quão destrutivo é viver ao lado do pecado. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra que nos confronta, por Tua palavra que nos destrói por dentro muitas vezes. Por favor, faça isso conosco hoje. Nos impulsione a pregar o Teu evangelho restaurador e distanciar pessoas desses terríveis companheiros que veremos hoje. Ajude-nos, Pai. Seja conosco, Pai, porque talvez sejamos nós mesmos que estamos sendo acompanhados sem perceber desses adversários que observaremos hoje. Ajude a Tua igreja, Pai, seja comigo. É o que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, abram suas Bíblias no Salmo 137, aqueles que não abriram, texto que a irmã Marla leu. Primeira leitura hoje da irmã Marla. Parabéns, irmã Marla. Glória a Deus pela sua vida. Salmo 137. É um dos textos que eu mais gosto no Antigo Testamento, apesar do final ser um pouco brutal. O texto vai iniciar com a seguinte frase: às margens dos rios da Babilônia. Para que a gente compreenda adequadamente esse salmo, é de total importância que a gente esteja por dentro do contexto dessas palavras. Porque por trás dessas palavras que parecem simples, às margens dos rios da Babilônia, existe uma história extremamente dramática. Essa história ela começa no deserto, antes mesmo do povo entrar na terra prometida. Naquele deserto, o Senhor Deus presenteou o povo com um maravilhoso presente. Ele deu ao povo a lei, mas junto com a lei vieram também as promessas, e essas promessas elas podem ser resumidas basicamente em dois tipos: as promessas de bênção e as promessas de maldição. Se o povo obedecesse, o povo seria o quê? Seria abençoado. Agora, se o povo desobedecesse, ele estaria debaixo de uma grande maldição. O povo, então, tinha diante de si dois caminhos: o caminho da obediência, que traria para a realidade deles paz, segurança e a bênção de Deus, e tinha um segundo caminho, que era o caminho da desobediência, e esse caminho os arruinaria, os destruiria completamente. O povo não podia argumentar em nenhuma ocasião posterior ao recebimento da lei que eles não estavam cientes disso, porque Deus foi claro ao mostrar o que aconteceria se eles seguissem o caminho do pecado. E eu vou falar aqui vou ver com os irmãos algumas referências, vai ter aí na projeção. Então, se os irmãos quiserem acompanhar aí, se não, abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. Vamos ler alguns versículos desse texto, para que vocês vejam como estava claro o juízo em resposta à desobediência para o povo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, eu vou ler alguns versículos aqui, 15, depois o 49 em diante. Então, inicia assim o texto, Deuteronômio 28 e 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o vôo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá do fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás do fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, até que o Senhor teu Deus, comerás o fruto do teu ventre, versículo 53, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão.
o mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restaram, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres, a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com o seu filho, e para com a sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que teus inimigos te apertará nas tuas cidades, se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temerdes esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Irmãos, o Senhor aqui deixou claro, Ele deixou claro o que aconteceria. Ele deixou claro como uma água límpida, iluminado pelo sol do meio-dia, o que aconteceria como consequência da desobediência do povo. Mas o que o povo fez? O povo ignorou as advertências de Deus. O povo escolheu seguir os conselhos dos seus próprios corações. Eles deixaram a presença de Deus e fugiram. Eles correram. Eles deixaram a presença de Deus e marcharam para o caminho do pecado. Eles descumpriram até o mais simples dos mandamentos, que era a cada 7 anos deixar de trabalhar 1 ano para que a terra descansasse. Então, a taça da ira de Deus foi enchendo, gradativamente foi enchendo, dia após dia enchendo, até que ela transbordou. Ela transbordou de forma que um inimigo se levantou contra a nação de Israel. Um poderoso inimigo chamado Babilônia. E a Babilônia chegou, irmãos, para pintar as ruas de Jerusalém de sangue. Os terríveis babilônicos mataram crianças, violentaram mulheres, destroçaram velhos e aniquilaram o coração do povo de Israel. Eles tiraram totalmente deles a esperança. O povo teve que se submeter às mais terríveis humilhações, e as profecias de Deus se cumpriram na vida do povo. O restante do povo que sobrou depois daquele massacre, ele foi levado para a Babilônia como escravos. Esses escravos iam amontoados como feras terríveis, com o coração destruído, com o corpo cansado, com a alma quebrada e sem esperança. Então, às margens do rio da Babilônia, o povo se assentou. E nesse lugar terrível, o povo registrou um cântico. E nesse cântico nós recebemos, por meio do relato pessoal de Judá, as informações de como é terrível trilhar o caminho do pecado. O povo aqui, ele nos revela que quando trilhamos o caminho do pecado, somos acompanhados por alguns companheiros de viagem. E nesse estudo, através do relato pessoal de Israel, veremos 4 companheiros que se colocam ao nosso lado e que se colocam ao lado de qualquer um que escolha trilhar o caminho do pecado. Irmãos, observem bem isso. Os ímpios parecem estar bem, parecem prosperar, parecem progredir. Os ímpios parecem que vão obter grande recompensa, mas na verdade eles estão debaixo de uma grande ameaça e estão vivendo uma vida que, sem perceber, está sendo acompanhada de terríveis inimigos. E o primeiro companheiro que se colocará ao lado daquele que trilha o caminho do pecado pode ser encontrado no versículo de número 1 do texto. O texto vai dizer o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Em primeiro lugar, deste texto, podemos concluir que qualquer pessoa que queira trilhar o caminho do pecado terá como companheira de viagem a tristeza. Este é o primeiro companheiro de viagem daquele que trilha o caminho do pecado, a tristeza. Esse texto aqui, ele se passa muito provavelmente em um lugar entre
os rios da Babilônia, as margens do rio Tigre e Eufrates, provavelmente. Nas margens daqueles rios, em um determinado momento, o povo se assentou. Talvez depois de horas de viagem, os soldados, eles que estavam acompanhando o povo ali, eles pararam um pouco e deixaram o povo descansar. Era um grupo diversificado, não eram pessoas apenas com vigor físico, mas tinham pessoas de várias idades ali. E aquele grupo, ele parou para descansar por um momento. E naquele instante, quando o povo se sentou nas margens daquele rio, eles tiveram um choque de realidade. E se você colocar um pouco a sua imaginação para funcionar, você poderia imaginar como aquele povo estava. Eles deviam estar sentados ali com um olhar vazio, os velhos olhando para o lado sem esperança, os jovens olhando para as águas do rio sem entender direito a ruína que tinha sobrevindo sobre a vida deles. Eles lembravam de casa, eles lembravam das suas antigas vidas, eles lembravam dos seus amados que tinham sido mortos, e em todo aquele turbilhão de emoções, eles choravam. As lágrimas de Israel são uma demonstração da tristeza do povo. O povo que um dia pensou que a situação estava sob controle, o povo que um dia achou que dominava tudo, o povo que achou ter controle sobre os mínimos detalhes da sua vida, esse mesmo povo agora estava gemendo de tristeza. O povo que em seu pecado gargalhava, agora estava chorando. Alguém já disse que as lágrimas dos olhos são o sangue da alma. E essa é uma ilustração oportuna, porque era exatamente isso que estava acontecendo aqui. A alma do povo de Israel estava sangrando. O pecado, que parecia doce como mel, levou o povo à amargura de sofredores terríveis. O povo de Israel, em sua jornada, teve a tristeza como companheira. E essa não é uma situação exclusiva àquele povo, porque qualquer pessoa que escolha hoje viver uma vida de pecado, ela está destinada a isso. Mais cedo ou mais tarde, as lágrimas virão. Hoje o pecado parece doce, hoje a iniquidade parece gostosa, hoje desagradar a Deus pode parecer uma fonte inesgotável de prazer, mas um dia os caminhantes do caminho do pecado, eles se sentarão nas margens dos seus próprios rios de reflexão e olharão nos olhos de um espectro medonho, de um monstro assustador que se chama tristeza. Quão triste será quando as pessoas perceberem que o pecado, ele gera tristeza. E agora eu gostaria de fazer esta aplicação para a sua vida. Será que você tem trilhado um caminho de pecado? Saiba que o caminho do pecado, ele pode ter vários nomes. Ele pode se chamar mentira. Aquela mentirinha para evitar uma situação pior. Aquela mentira que inicialmente parece ser uma boa opção, porque vai evitar uma situação complicada. Esta mentira, ela redundará em tristeza. O caminho do pecado, ele pode se chamar adultério. Talvez existam pessoas aqui que estão à beira de cometerem adultério. Pessoas que enxergam no marido ou na mulher do próximo tudo aquilo que desejam. Essas pessoas se atraem pelo jeito, pela beleza, pelos detalhes, pelo sorriso, que não é nem tão inocente, que vem de lá para cá e que vai daqui para lá. Mas o fim do adultério, irmãos, é tristeza, é desespero, é dor. Eu já vi heróis que eu tinha na minha vida, contritos, chorando, depois de perceberem como o caminho do pecado leva à tristeza. O caminho do pecado pode se chamar também violência, ou até mesmo irreverência. Alguns podem ter como caminho do pecado na sua vida a irresponsabilidade. Será que você tem trilhado algum caminho de pecado? Avalie bem, porque se você escolher o pecado, você está marcando um encontro, você está agendando uma reunião
com um terrível companheiro chamado tristeza. Nós não podemos nos enganar. O pecado não é doce. O pecado não vai nos beneficiar. O pecado, ele é como um ácido que vai inevitavelmente corroer nossa alegria. Isto se a gente não combater. O povo de Israel experimentou isso, irmãos. Eles estavam frustrados, magoados, sofrendo, e tudo isso era consequência de escolher trilhar o caminho do pecado. Agora, nas margens daqueles rios, só restava para esse povo chorar. É como disse o poeta: agora chora Israel. Quantas pessoas ao seu redor não estão caminhando para este encontro marcado? Pessoas que hoje exibem vitalidade, pessoas que hoje geram no seu coração uma sensação de alívio pela simples presença delas do lado de vocês. Pessoas que têm famílias e que parecem que estão felizes, mas que ainda não se encontraram com Jesus. Irmãos, certamente um dia vocês verão essas pessoas gemendo de dores, se não nesse mundo, no mundo por vir. Em primeiro lugar, notamos nesse texto que qualquer pessoa que trilhe o caminho do pecado terá como companheira de viagem a tristeza. A tristeza, bicha feia. Ok? Ela vai lhe acompanhar se você trilhar o caminho do pecado. Vai ter ilustrações aqui, né, dos bichos. Certo? Então, continuando, podemos encontrar um segundo companheiro que te acompanhará e que acompanha todo aquele que trilha o caminho do pecado, e esse nós podemos encontrar no versículo 2. E o texto vai dizer o seguinte: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Qualquer pessoa que escolha trilhar o caminho do pecado está destinada a ter como companheira de viagem, além da tristeza, a inércia. Mas o que é inércia? Inércia, no contexto em que estamos falando, é a ausência de movimento. Uma coisa inerte é uma coisa parada, ou seja, o que estamos dizendo aqui é que qualquer pessoa que escolha trilhar o caminho do pecado está destinada a uma vida de paralisação. Vamos entender isso melhor. O versículo 2 começa dizendo: nos salgueiros que lá havia. O que são salgueiros? Salgueiros são árvores do tipo chorão. Essas plantas são chamadas assim porque elas crescem melhor na beira da água. Mas nesse dia aqui, aquelas plantas elas receberam uma função especial, pois o próprio povo diz que naquelas árvores eles penduravam suas harpas. Os salgueiros naquele dia, eles eram uma espécie de cemitério do serviço do povo. Por quê? Porque o povo de Deus, ele deveria servir a Deus. Ele deveria servir a Deus com seus instrumentos. E naquele momento, ao invés de usarem esses instrumentos para adoração, eles estavam abrindo mão daquela possibilidade. O povo que devia servir parou de adorar. O povo que deveria cantar ficou em silêncio. O povo que deveria saltitar de alegria por conhecer o Criador do mundo não podia sequer tocar um aleluia. O povo estava reunido, mas não se ouvia o som da adoração. O que reinava naquele ambiente era o silêncio. Eu não sei se você percebe a tristeza que está sendo descrita aqui. Mas quando o povo pendurava os seus instrumentos, eles estavam deixando de servir. Eles estavam deixando de adorar. Eles tinham quase que desistido. Isso é terrível, porque aquele era o povo de Deus. Mas esse povo estava inerte. Ele estava parado. Eles não adoravam. Quão terrível é o caminho do pecado. Meu irmão, se você trilhar o caminho do pecado, isso vai acontecer com você. Primeiro você deixa a Bíblia de lado, logo depois você para de orar, em seguida você deixa de vir ao culto, e o culto se torna um peso, uma coisa difícil de aturar. Quarta-feira é o primeiro que morre logo, nem pensar na quarta-feira.
Ter comunhão com os irmãos começa a se tornar algo chato. Parece que o povo tem a mente fechada demais. Fazer evangelismo se torna um sonho distante. E depois de um tempo, a única coisa que lhe resta é o seu pecado e a vontade de praticá-lo. Talvez se a gente pudesse voltar no tempo aqui, ou se a gente pudesse voltar no tempo e visitar algumas igrejas, nós veríamos pessoas que eram como tratores, pessoas que serviam, que trabalhavam, pessoas que viviam com o rosto brilhante de suor na obra de Deus. Essas pessoas, se a gente voltasse no tempo, elas estariam sorridentes, construindo coisas grandiosas, com planos elaborados, arquitetando projetos para o futuro. Mas parece que o fogo se apagou. A ventania cessou. E o motivo da força ter se acabado foi o pecado. O que é que você tem pendurado nos seus salgueiros da iniquidade? A sua Bíblia? Sua oração? Sua comunhão? O seu casamento? O seu serviço? Se você está no caminho do pecado, alguma coisa vai ficar lá. Porque o caminho do pecado, ele te conduz à paralisação. Quando você vê uma pessoa que era ativa, deixando de servir a Deus, e às vezes nem num contexto litúrgico, mas em sua vida, não ache que é desânimo. Não. Não ache que é uma resposta a uma situação. Não é. Não ache que ela tem justificativas para isso, porque de trás de todas as desculpas, de todas as defesas, de todos os escudos, de todas as barreiras que a pessoa coloca, existe uma raiz de um apego ao pecado, que está fazendo ela pegar o seu instrumento, o dom que Deus lhe deu, e pendurar numa árvore, pendurar num elemento que está ali para lembrá-la do quanto ela foi útil e do quanto tem sido negligente. Se você está no caminho do pecado, alguma coisa vai ficar lá. Quantas pessoas não têm incríveis dons, não têm habilidades fantásticas, não têm uma desenvoltura enorme, mas não fazem nada para o seu Criador, não fazem nada com a perspectiva do reino. Elas têm dons, têm habilidades, têm talentos, mas não utilizam para a glória do Salvador. Elas paralisam, e no seu egoísmo e no seu pecado, elas ficam inertes. Vimos até agora 2 companheiros que acompanham qualquer pessoa que trilhe o caminho do pecado. O primeiro deles foi a tristeza, o segundo, a inércia. Mas no texto aí encontramos mais. Encontramos um terceiro companheiro nos versículos 3 e 4 deste texto. Os versículos 3 e 4 vão dizer o seguinte: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Percebemos, em terceiro lugar nesse texto, qualquer pessoa que trilhe o caminho do pecado terá como companheira de viagem a vergonha. A vergonha tem até asa aí, sofisticado. O que nós temos aqui, irmãos, é uma cena horrível. Observem como se inicia o versículo 3. Porque ele diz assim: pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e nossos opressores que fôssemos alegres. Os opressores de Israel, os babilônicos no caso, eles pediam que eles fossem cantando. Eles queriam ouvir as famosas canções de Israel. Eles queriam saber se era mesmo verdade que aquele povo cantava de um modo formidável, esplêndido. Afinal, o grande templo de Salomão, com os seus cantores, tinha ficado conhecido em todo o mundo. Então esses homens, zombando de Israel, diziam: ei, cantem aí uma música de vocês para a gente ouvir.
Mas a situação ficava ainda mais complicada quando a gente nota o tipo específico de música que eles estavam requerendo aqui, porque eles queriam que eles cantassem algum dos cânticos de Sião. Ou seja, o que eles queriam era ouvir as músicas que diziam respeito, que tinham sua letra voltada a Jerusalém. E como é que Jerusalém estava nesse momento? Estava destruída, estava arrasada, estava em chamas. Jerusalém estava em ruínas. E como é então que o povo de Deus poderia cantar uma música sobre a beleza de uma cidade destruída? Como é que o povo poderia falar da glória de uma cidade que agora estava manchada pelo sangue dos seus próprios parentes? Essa situação trazia ao coração do povo um sentimento terrível, chamado vergonha. A cidade antes era gloriosa, mas agora era motivo de risada dos babilônicos. Israel não era mais uma nação que era formidável, agora eles eram apenas escravos. Que vergonha! Qualquer pessoa que siga pelo caminho do pecado, um dia se encontrará nessa situação. Um dia o nome dos caminhantes do caminho da perdição estará na lama. Imagine você que vive neste caminho. Imagine as pessoas rindo ao ouvirem o seu nome. Imagine as pessoas gargalhando ao verem sua imagem. Imagine você, como este povo aqui, sendo um objeto de piadas. Você passa na rua e as pessoas dizem: esse queria ser muito certo, mas agora olha a situação em que ele se encontra. Era isso que acontecia com Israel. Porque a vergonha do povo, ela não se limitava a uma vergonha pessoal. Isso porque Israel não somente sentia vergonha da sua própria condição, mas Israel, ele deveria ter vergonha por algo mais. O texto continua dizendo: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Israel, irmãos, ele não era um povo independente, não era uma comunidade sem dono. Israel não era um rebanho sem pastoreio. Logo, a vergonha de Israel era uma vergonha para o seu Deus. Ao sofrerem esses males, o povo não somente se sujava, mas ele sujava também o nome santo de Deus. Não tem como escapar. Seguir o caminho do pecado é seguir um caminho que vai gerar vergonha para a sua vida e que vai envergonhar o nome do seu Deus. Irmãos, de todas as coisas que vocês podem me dizer, a que vai me deixar mais triste é a frase: eu não quero ser um crente como você. Mas agora eu pergunto para você: será que, se os seus amigos descrentes fossem honestos com você, será que não seria exatamente isso que você ouviria da boca deles? Quando você vira as costas, o que é que as pessoas dizem de Deus? Deus é glorificado? Ou você traz vergonha para o nome do Senhor? Nós somos cartas. Mas que palavras o seu casamento oferece ao mundo? Que palavras a sua devoção oferece ao mundo? Que palavras a sua boca oferece ao mundo? Você, para Deus, é um motivo de glória ou de vergonha? O que é que o seu comportamento no futebol diz? Israel teria uma resposta rápida para essa pergunta. Eles diriam: hoje nós somos uma vergonha. Irmãos, Deus, ele é misericordioso. Certa vez, ouvindo uma pregação de Spurgeon, não pessoalmente, claro, eu fiquei intrigado com uma frase que ele utilizou, com uma construção de pensamento melhor que ele utilizou. Ele disse que Deus muitas vezes ele é misericordioso para com a nossa reputação, e ele não revela os nossos pecados ocultos para que o nosso nome não vá para a lama. Eu achei muito interessante esse pensamento. Porque você já parou para pensar que aquilo que você faz escondido já poderia ser revelado. Todo mundo já poderia saber como você trata a sua esposa. Todo mundo já poderia saber que tipos de sites você navega na internet. Todo mundo poderia saber
o que é que passa no seu coração em determinadas situações e como você reage quando não está diante do público, quando você não está se esforçando para criar uma capa de moralidade. Todo mundo já poderia saber do seu adultério de anos atrás, todo mundo já poderia saber do seu plano que você tem arquitetado para o futuro, todo mundo poderia saber do desvio que você fez de uma verba naquela situação específica, todo mundo poderia saber das suas brincadeiras infantis, todo mundo poderia saber de tudo isso, mas por que não sabe? Porque Deus, sendo misericordioso, muitas vezes nos dá um tempo para que a gente não se torne para Ele uma vergonha. Mas esse tempo para Israel se encerrou. E agora as pessoas zombavam de Deus, utilizando eles como instrumento. As pessoas zombavam de Deus. E o objeto para esta zombaria era o povo de Deus. Irmãos, aquele que marcha pelo caminho do pecado será acompanhado pela vergonha. Até agora vimos 3 dos 4 companheiros que nos propomos a ver. São estes, respectivamente, tristeza, a inércia e a vergonha. Ainda temos um 4º e último companheiro que encontramos nos versículos 5 a 6. O texto registra o seguinte: se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. 4º companheiro de viagem do homem que anda pelo caminho do pecado é a saudade. Vamos entender isso um pouco melhor. Os irmãos devem saber, eu passei um tempo estudando no Seminário Batista do Cariri. Um tempo morando no Crato. Deus me levou, foi um estágio num lugar mais quente do que Morada Nova. Agora eu acho que é Europa, frio, um lugar maravilhoso. Aqui pelo menos corre um vento frio, lá parecia que a gente estava dentro de um air fryer o tempo todo, fritando. Terrível. Mas lá, apesar do clima, que me castigou muito, eu tive o privilégio de conhecer grandes pessoas, grandes amigos, alguns que eu levo para toda a minha vida, outros que eu dei graças a Deus saí de perto, né? Mas tem alguns amigos preciosos lá. E uma das pessoas que eu conheci lá, que marcou muito minha vida, a gente nem foi tão íntimo, mas eu admirava muito ele, talvez ele nem saiba. Ele nem sabe que eu existo. Mas o nome desse rapaz era Arnon. E ele era bem inteligente, na verdade ele era brilhante. E ele provou isso porque assim que ele terminou o seminário, ele foi para os Estados Unidos estudar. E ele foi estudar lá, e você sabe que normalmente a pessoa que vai para os Estados Unidos tem algum nível de capacitação. E certo dia eu estava no meu feed no Facebook, faz algum tempo, antes do Facebook morrer, e eu li uma publicação dele que dizia o seguinte, nesse dia: minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, em cismar sozinho à noite, mas prazeres encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Embaixo dessa citação tinha a seguinte frase: hoje, pela primeira vez, descobri no silêncio o que é chorar de saudades do meu Brasil. Eu fiquei imaginando naquele momento como é que estava o coração dele ao dizer essas palavras. Porque a dor da saudade, irmãos, é uma dor quase insuportável. Agora, potencialize esse sentimento em alguns milhares. Imagine a dor de Israel neste texto. Porque a dor daquelas pessoas não se dava somente por ter os seus entes queridos distantes. Os entes queridos deles foram mortos. A dor daquelas pessoas não se dava somente por estarem distantes de sua cidade, mas a grande Jerusalém não existiria mais, a cidade tinha sido derribada, tinha sido destruída, destroçada. Imagine a dor deles ao saber que não mais veriam as cerimônias litúrgicas, os sacerdotes. Israel sofria naquele momento com um doloroso mal chamado saudades, não com uma saudade
calma, que é só um espere, que daqui a pouco haverá um reencontro, mas com uma saudade castigadora que implicava que eles nunca mais veriam aquela realidade novamente e teriam sua condição anterior reestabelecida. Então, enquanto eles ouviam a voz dos seus opressores zombando deles, eles ficavam em silêncio. Eles ficavam em silêncio, mas o seu coração falava, o seu coração cantava, e eles diziam: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O povo preferia Jerusalém, porque aquela cidade, o templo, era o seu vínculo com Deus. Ali, irmãos, eram feitos sacrifícios. Ali eram colocados todos os ambientes litúrgicos. Ali aquele povo era a luz para as nações. E agora o que restava para eles naquele contexto eram as saudades dos seus dias de glória. Irmãos, qualquer cristão que escolha o caminho do pecado somente terá lembranças em um certo momento do seu percurso. Lembranças de quando era feliz, de quando sentia a presença de Deus, de quando caminhava ao lado do Senhor. Lembrança de quando as noites eram tranquilas e as manhãs eram bonitas. Mas essas coisas vão ser só lembranças. Será que você que está ouvindo hoje não tem essa saudade? Será que você não sente a falta dos dias em que parecia que Deus estava do seu lado, em que parecia que os céus estavam abertos e que Deus estava ouvindo a sua oração? Se esse é o caso, observe bem, porque provavelmente esse não é o curso natural da fé, em que há um esfriamento gradativo. Não, provavelmente você está trilhando um caminho de pecado. E se você andar pelo caminho do pecado, certamente, em um determinado momento você vai parar e refletir. Eu me lembro da época em que eu era feliz, que eu tinha comunhão com os meus irmãos, em que eu lia a palavra de Deus, e hoje onde estou eu? O que me restou? Se você andar pelo caminho do pecado, você terá alguns companheiros de viagem. Dentre estes estão a tristeza, a inércia, a vergonha e a saudade. E talvez você que ouviu esta mensagem, você pode ter avaliado o seu coração e percebido que está em um caminho de pecado. Você tem andado triste e a alegria não mora mais no seu coração. Você deixou de fazer as coisas com a dedicação que fazia. Você se tornou um motivo de vergonha para o nome de Deus. E isso trouxe ao seu coração um desejo de voltar, uma saudade da presença de Deus. Por outro lado, talvez existam pessoas aqui que nunca sequer estiveram na presença do Senhor. Existem pessoas que você conhece que têm a vida marcada por esse sentimento. Não existe um homem cujo coração não deseja a eternidade nesse mundo. O nosso desejo pela paz, o nosso desejo por tranquilidade, aquela frase que diz que tudo ficará bem, é um eco, é um resquício, é uma centelha da eternidade no coração do homem. Todo homem deseja a eternidade, mas eles vão encontrar tristeza, eles vão encontrar paralisação, vão realizar obras inúteis, eles vão se tornar motivos de vergonha e vão morrer imersos em uma saudade pelo que eles não sabem nem o que é. Irmão, se esse é o caso de alguém que você conhece, leve para ele a esperança. Vamos voltar o nosso olhar para o Salmo 73, para ver como esta aparente condição dos ímpios é apenas uma ilusão. Salmo 73, versículo 15, diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Aqui, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destrói, todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Irmãos, o caminho do pecado, ele pode parecer, à primeira vista, o caminho do lucro, o caminho do proveito, o caminho das pessoas realmente realizadas. Mas a verdade é que ele é um caminho profundamente escorregadio, tenebroso, mais terrível do que o mais bem articulado filme de terror. Mas nós não podemos encerrar nossas palavras aqui, porque existe esperança. E a continuação do Salmo 137, ela vai nos revelar esta esperança. Vamos continuar lendo o que o Salmo diz. O Salmo vai continuar no versículo 7, dizendo o seguinte: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E eu peço que vocês aguçem bem os seus ouvidos, porque eu quero que vocês compreendam bem esse ponto. Muitas vezes a gente entra no caminho do pecado. Muitas vezes nós nos desviamos e algumas vezes vamos muito longe de Deus. Mas o que vemos nesse texto é que o verdadeiro povo de Deus, ele tem diante de si, mesmo diante das consequências do pecado, mesmo em face das consequências do pecado, ele tem diante de si a esperança. É exatamente isso que esses versículos nos revelam. E a linguagem aqui é extremamente forte. Mas observem que no versículo 7, Israel pede a Deus que castigue Edom. No versículo 8 e 9, nós vemos Israel colocando o julgamento dos babilônicos na mão do Senhor, porque eles sabiam que eles podiam até ter falhado, eles podiam até ter pecado, eles podiam até ter se desgarrado e se afastado de Deus, mas o Deus deles não falharia, porque Ele é fiel. Eles podiam ficar esperançosos, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é um Deus que nunca falha. Por isso, se existe algum irmão aqui que se percebeu no caminho do pecado, se existe alguém que tem envergonhado o nome de Deus, se existe uma pessoa que está com saudade de estar junto a Deus, se esse é o seu caso, saiba que Deus ele pode nos disciplinar, mas esse Deus também pode nos oferecer perdão, e por isso a gente pode confiar. O povo de Israel entendeu isso. Eles confiavam. E eles estavam esperançosos, mesmo depois de terem pecado. Um verdadeiro cristão, sem dúvidas, vai deslizar. Ele vai entrar num caminho de pecado diversas vezes na sua caminhada. Mas se isso acontecer, ele tem ao seu lado uma esperança. Uma esperança que somente é exclusiva ao povo de Deus. Essa verdade, irmãos, é maravilhosa, porque o nosso Deus é fiel. Qualquer cristão que adentra o caminho do pecado pode ter como companheira de jornada a esperança da restauração. O povo de Israel tinha essa esperança e por isso eles estavam às margens dos rios da Babilônia, mas eles podiam cantar silenciosamente no seu coração, cantar sem holofotes, cantar sem som algum ser ouvido da sua boca, mas somente com as suas mentes essa bela canção. O termo que é utilizado aqui,
quando diz que feliz aquele que der com os seus filhos e esmagá-los contra as pedras, para filhos aqui, é o termo de criança de colo. Israel tinha a esperança de que Babilônia agora triunfava, mas de que até os filhos daquela nação seriam destruídos. Por isso, irmãos, o Senhor tinha para aquele povo uma esperança especial, uma esperança reservada que somente os salvos podem encontrar. Quando eles trilharam o caminho do pecado, eles se encontraram com a tristeza, com a inércia, com a vergonha e com a saudade. Mas ainda assim eles poderiam ter esperanças de que Deus um dia os restauraria. E para encerrar esse estudo, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 126. Porque neste salmo, nós vamos nos deparar com uma resposta ao salmo anterior. Porque aqui, a expectativa da restauração não era mais uma esperança, mas era algo concretizado. E o que nós temos aqui é um canto, um cântico de triunfo do povo de Deus. O texto vai dizer o seguinte, Salmo 126, cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes. Para o povo de Deus, os momentos de dor, mesmo os que são em resposta ao seu próprio pecado, redundarão na glória, numa alegria indizível, numa alegria superior a tudo que se encontra nesse mundo, numa alegria que está escondida nos tesouros de Cristo, onde há restauração. Irmãos, a vida dos ímpios pode parecer boa, pode parecer que eles estão melhor do que a gente, mas não. Eles necessitam dessa alegria que parece um sonho. Eles necessitam deixar o caminho do pecado. Eles necessitam de uma resolução para essa tristeza, para essa paralisação de viverem uma vida inútil. Eles precisam, irmãos, deixar de ser alvo de vergonha para a sua família, para o seu Deus. Eles precisam matar a saudade de algo que eles nem sabem o que é ainda. E o povo que tem essa esperança à disposição, o povo que pode contribuir para a restauração de vidas, este povo somos nós, porque nós temos as palavras desse Deus, que pode até pegar aquele que está às margens de um rio de reflexão e trazer para a vida deste uma alegria indizível. Então nós devemos pregar, devemos falar, porque existe esperança, até para aquele que está mais afogado em um caminho de pecado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, por Teu amor, por Tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, mesmo que muitas vezes tenhamos nos desviado, mesmo que muitas vezes a gente se afaste, Pai, de Ti. Por favor, abençoe cada um dos irmãos que está aqui. Faça que eles venham a ser bênção. Faça que eles venham se afastar do pecado e que busquem se encontrar contigo, verdadeiramente. Porque no Senhor há restauração. No Senhor há uma alegria indizível. Uma alegria que parece um sonho. No Senhor, Pai, estão escondidos os tesouros da sabedoria e a verdadeira felicidade. Que o Teu povo, então, assuma esta missão. Que compartilhemos as boas novas, Pai. E que levemos, Pai,
esperança a este mundo que está acompanhado desses tenebrosos companheiros. Que os nossos amados, eles deixem a companhia desses terríveis espectros malignos e que eles recebam um abraço teu, Senhor Jesus. É isso que te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.